Senhor, vamos orar assim ao nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças por mais essa oportunidade. Deus, Senhor Deus, nos concede, nos reunimos aqui, ó Deus, em teu nome, para te louvar, bendizer, enaltecer ao Senhor que é Deus no céu e na terra. Amém. Aqui no Deus que fala em nós, que seja o Deus dessa noite, com enxuto da graça. Jesus maravilhoso, nós oramos aqui, nós suplicamos, dá vitória nesta noite, Senhor, que a tua graça, meu Deus, envolve-nos nesta reunião, abençoando, meu Pai, cada irmão, cada irmã, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, de forma clara, de forma impactante, Senhor, Deus de poder, também o Senhor vai ajudar, o Senhor vai salvar nesta noite, porque no teu nome, Pai, nós estamos aqui, abençoa a liderança da nossa igreja, nosso pastor presidente, a sua família, todo o ministério da igreja, Pai bendito, justo, que o teu nome seja glorificado neste lugar, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas mãos do Senhor, que apresentamos também, Deus, a obra missionária. Continue, meu Deus, no controle, alcançando os nossos irmãos que estão na missão. Meu Deus, vai usando cada um, é no nome de Jesus. Ocupa, ó Deus, aqui o lugar que é teu e fala aos nossos corações. Fala, ó Deus, ao coração dos teus filhos, da tua igreja, daqueles que querem buscar, ó Deus, uma resposta nesta noite. Meu Deus, que cada um possa sair daqui debaixo da bênção, da unção, da autoridade do teu Espírito Santo. Meu Senhor da glória, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. de alguma parte vai para você. Glória a Deus. Está na alegria no paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma alveria. Glória a Deus. Achei uma flor gloriosa, a delícia que está
satisfarão preciosa, entre mais beleza terá. Uma vida soberana, nas alturas de glória. Essa coisa será minha história, precioso caminho de Jesus, precioso caminho de Jesus, precioso caminho de Jesus. Eu confesso a minha morte, no caminho de Jesus. Chama a vossa e vou receber o poder dessa gloriosa e na vida do pecador, pois eu sou pela devoção, receberá o povo de Deus, mas transformar o poder do calor. Achou a do Senhor, precioso caminho é Jesus, precioso caminho é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo caminho é Jesus. Vai buscar a Jesus, vai depressa a mulher. Se pede o favor glorioso, será triste pra ti. Essa coragem é obrigada, e humildemente arriscada, será como da terra tirada, para a vida e loucura. Precioso caminho é Jesus, precioso caminho é Jesus. Eu confesso a vida e a morte, que tudo caminho é Jesus. Aleluia. Eu quero falar com o Senhor no Salmo de número. Aqui. No Salmo de número 116, amor e gratidão para com Deus e pela sua salvação. Isso aqui. Todos já encontraram para ler, amém? Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei como viver. Acordei da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim, e encontrei a perda e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. Ó Senhor, guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor me fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra do vivente. E por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Tomarei o carro da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor na morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício no bolo e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor
que eu possa fazer na presença de todos o meu povo. Nas áreas da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Nós lembramos que as necessidades que devemos orar. Nós, como sempre, oramos pelo nosso presidente, também oramos pela diretoria da nossa igreja e oramos também os irmãos que passando por provações, né? Hoje estão vivendo, o inimigo não é fácil, ele tem realmente atacado, principalmente as famílias. Né? Vamos orar pelas famílias. E eu estava falando ainda na quarta-feira, que o nosso pastor presidente, o pastor Valdir, ele instituiu na quarta-feira o jejum em favor da igreja. E na sexta-feira o jejum em favor das famílias da igreja. Nunca as famílias não foi tão atacado como nos dias atuais. Principalmente depois dos acessos fáceis às redes sociais, como o inimigo não tem tirado proveito. Tem sido uma bênção, é muito bom. Só que, se não souber usar, causa nos prejuízos. Então, nós não podemos deixar de orar pelas famílias da igreja, porque só através das famílias é que é formado igrejas, é formado ministérios, porque uma família sólida é uma igreja abençoada. Então, vamos orar a Deus para que essas famílias que congregam aqui sejam famílias abençoadas, para que a bênção de Deus também venha estar sobre essa igreja, para que novos irmãos venham aceitar Cristo conosco, para que esta obra cresça. Eu não cesso de orar por esse trabalho. Eu quero ver em nome de Jesus esse trabalho aqui abençoado, quero ver essa igreja cheia. Eu quero poder ouvir, procurar o pastor para dizer que o espaço aqui está pequeno para nós. Porque Deus nos chamou, irmão, foi para fazer a diferença. E essa igreja aqui, do Toca Vetorá, em nome de Jesus, vai ter uma história linda desse bairro aqui, para a glória de Jesus. Quando dar novas famílias aqui, eles poderem orar por esta igreja e ver que essa igreja é o lugar que eles querem congregar. Tá certo? Orar pelo trabalho missionário, orar pela obra missionária e orar pelas famílias missionárias. Porque o trabalho missionário não é fácil. E quem está na obra missionária não é fácil também. É muito difícil. Principalmente quem está em outro país, que falou para mim. É muito difícil. Eu nunca trabalhei em outro país. Só de trabalhar em outro estado, a gente às vezes encontra dificuldade, né? De cultura, costume local. Eu fico pensando que ser missionário não é missão fácil, não. Mas se Deus chamou, irmão, vocacionou, com certeza Deus dará todas as condições do trabalho ser feito e muito abençoado, certo? Porque aquele que nos chamou, ele está conosco para ajudar no cumprimento também da missão que Deus cumpriu na nossa vida, certo? Quanto mais pelas orações, então é São Paulo necessita das vossas orações. Vamos orar. Meu amado e querido Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, diante da tua face estamos aqui nesta noite. Nós oramos pelo trabalho realizado aqui esta noite. Toda a parte boa que são feitas esta noite. Que tenha primazia da tua vontade. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja na direção de tudo, para que as bênçãos aconteçam. Porque tu és um abençoador. Pai, também nós queremos orar pelo nosso pastor presidente, pastor Valdir, sua esposa irmã Liliane, suas filhas, meu Deus, também seu genro, suas netas, também oramos por toda a diretoria da igreja. E me representada aqui esta noite pelo nosso pastor José Luiz Reis, a sua esposa irmã Ana Maria. Nós oramos, Senhor, por esses irmãos, por essas pessoas que integram esse ministério, para que a bênção do Senhor alcance, meu Deus, todas as igrejas espalhadas por essa cidade de Rio Preto, Senhor. Também que estão em outros estados, Senhor. Também as frentes missionárias de outros países, como também em outros continentes, Senhor. Que a tua presença, Senhor, neste lugar seja a marca desta reunião. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco mediante o louvor, Senhor. Mediante a pregação da palavra. Ó Deus da glória, que nós podemos neste lugar sentir, Pai, e íntimo a tua voz, sentir bem presente a tua presença. Que todos nesta noite, meu Deus, após o final deste culto, possam ir daqui até alegre e contente,
nessa noite, irmão, está aqui conosco, o nosso pastor, não vou apresentar, porque ele não faz parte da igreja. Eu acredito que você apresenta aqui na igreja. Eu não sei aqui, não sei. Mas está aqui o pastor Luiz, ele é o diretor da nossa ministério. Ele vai ser acompanhado da sua esposa, irmã Maria. Mas também nessa noite aqui, irmãos, tem um casal aqui, né? Eu esqueci o nome, eu fui ler com o seu nome. Zildo está aqui. Maria das Graças e Zildo, né? Deus abençoe também. A nossa alegria muito grande por vocês aqui esta noite. Como vamos receber esse casal, vamos dizer? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês para fazer a conversa. Quero convidar aqui a minha filha Juliana e você. A Bíblia diz que cada um no seu tempo diz glória. Talvez você não queira expressar por nome, mas adore a Ele, quem sabe no coração. Fale com Ele essa noite. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que atende a nossas necessidades espirituais e pessoais. Não tem problema aqui, porque o microfone serviu. Se precisa escolher, não tem problema. Os que estão aqui precisam. Se vocês quiserem, vamos ver para explicar. Só assim, quando está a igreja vazia, está tudo certinho. Começa a cuidar por bem. Hoje não está testando. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Esse microfone que o senhor usa não está funcionando? Vê se está funcionando. Questão do sol. É assim mesmo, o trabalho começando, às vezes é difícil, mas com certeza vai melhorar. Primeiro vamos para o Senhor. Quero aproveitar já a oportunidade. Quero ouvir nossa irmã Ana Maria. Estou aqui, pastor Reis. Você Também desejo louvar o Senhor. Amém. Nós estamos felizes de estar aqui nessa noite com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meu coração se alegrou de ter aqui a cantora Juliana, né? Louvando o nome do Senhor. Que lindo, né? Maravilhoso. Eu quero ler um salmo aqui, o salmo primeiro. Esse diz: venha livrar o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e os pecadores na condenação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo primeiro aqui é um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Nós sabemos que o justo é aquele que tem fé em Deus. Você que está aqui nessa noite, você está aqui porque você tem fé em Deus. O ímpio, ele não tem fé em Deus. O ímpio, ele não se preocupa em vir para a casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Mas o justo, ele quer dar o melhor dele para Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Se nós fôssemos olhar para a nossa carne não quer vir para a casa do Senhor. Mas o Espírito de Deus que está no nosso coração, ele nos encaminha para a casa do Senhor. O justo é aquele que quer ver aquele dia o Senhor vir arrebatar a igreja, ou levar cada um por sua vez, né? Conforme o Senhor quiser, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O dia de amanhã não nos pertence. O ímpio, ele pensa que tudo ele pode pecar, ele pode fazer tudo o que quiser, e na última hora ele vai se chegar a Deus. Mas nós que somos justos, não pensamos assim. Nós que somos justos queremos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, dia e noite. A palavra fala assim, que ele medita dia e noite, ele busca a palavra de Deus, guardada no seu coração. Nós lemos a palavra e falamos, Senhor, que eu possa guardar essa palavra no meu coração. Quando ouvimos o ensino da palavra de Deus, que nós possamos guardar no nosso coração. Escola dominical, culto de ensino, a pregação da palavra, os louvores que são entoados, tudo é a palavra de Deus que está sendo falada. Então, que nós possamos guardar no nosso coração, porque a palavra de Deus também diz em Malaquias, e outra vez queremos ter isso do justo. Glória a Deus, aleluia. Daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E aquele que serve a Deus, ele floresce. É como diz a palavra, ele é plantado, é como a árvore plantada junto às águas, ele floresce. Então que nós possamos continuamente servir a esse Deus maravilhoso. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, somos dependentes do Senhor. Todos nós. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos falhas. E é por isso que nós somos dependentes do Senhor. Todos nós precisamos pedir, Senhor, purifica a minha vida, Senhor, para que eu possa adorar contigo no céu de glória. E é isso, irmãos, amada igreja. É isso que nós estamos buscando. Buscando também para a nossa alma. E queremos também ganhar almas para o Senhor. E este lugar vai crescer. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E muitas almas vão chegar neste lugar. Em nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra aqui. Logo nós veremos esse lugar cheio de almas salvas e libertas. Muitos vão procurar vocês aqui, irmãos. Sabe por quê? Tem muitas igrejas espalhadas por todos os lugares, né? Mas não todos estão aqui para servir a Deus. Estão por outros motivos. Eles estão aqui buscando o quê? Um encontro social. Mas nós estamos aqui nesta noite para adorar ao Deus vivo, o Deus que deu seu Filho amado, para morrer na cruz e perdoar e salvar-nos, e que um dia nós possamos morar no céu. Eu quero te obrigado e Deus continue abençoando cada um de vocês. E aí, vamos ser, vai com o Senhor? Senhor?
não vai. Já quero você, irmã, vamos começar a cantar. Quando eu dizer que ela vai sair amanhã, porque Deus que sai vai ser amanhã. Mas ela está toda tarde, eu chamar vocês para cantar aqui hoje. Trabalho com esse assim mesmo. Às vezes é com 2 ou 3, e às vezes até com um só. Né? Eu falei hoje aqui na escola mental, Jesus ele parou, toda uma viagem estava fazendo, e foi ter com uma mulher. E através daquela mulher houve uma evangelização de uma cidade. Acostumado a cantar, o filho dele cantando, minha esposa dele nós casamos, quando ele saiu ali, ela ficou meio receosa de sair com uma coisa, mulher gosta das coisas com perfeição, tudo certinho, como ele estava com uma coisa errada, mas a gente, ela deixou o Cristo faz tempo, né? Faz tempo, sim, mas tem várias décadas que eu já ouvi o povo. Então nós vamos aproveitar agora e a palavra de Deus, quando dizem ofertas. Quer chamar aqui o nome? Zé Roberto, pega essa alma aí, colocar de pé toda a igreja, vamos missionar. Quero pedir que o pastor Reis, você vai orar pelas ofertas. Irmãos, lembre-se que você ajudando com sua oferta missionária, você está ajudando o trabalho missionário. E hoje na nossa escola dominical foi ensinado que uma das formas que apressa a vida de Jesus, ou que a Bíblia diz que quando fosse evangelizado o mundo, aí Jesus viria buscar o seu povo. Então, na medida que a obra está sendo feita, evangelização do mundo afora, a volta de Jesus também está se aproximando. Então, quando você dá uma oferta missionária, você está ajudando quem está no campo continuar pregando e quem sabe não levantar outra família que possa ir pregar a palavra. Né? Eu mesmo já tenho mais uma obra missionária, não tenho mais saúde para isso. Mas ainda tem muitos jovens aí que podem receber essa chamada. E quem sabe no futuro você possa estar no campo missionário e a oferta vai te ajudar a mandar com você cuidar da sua família, viver e também atender o chamado do Senhor. Então, seja, irmão, seja assim, bondoso para o missionário, certo? Você que não deve ser isso, mas faça isso, contribua com a oferta da missão. Eu sempre contribuo com a oferta da missão, né? No campo que nós dirigíamos, nós tínhamos um culto missionário mensal. A igreja estava habituada, certo? Então, pastor Reis vai lá. Saúde, amada igreja, com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor maravilhoso, neste momento, teus filhos e filhas irão contribuir para canalizar o tesouro da tua casa, Senhor, para chegar até os nossos missionários, Senhor. Pai, abençoa cada filho que vai contribuir aqui nesta noite, Senhor. Aquele que não contribuir, por não ter condições, que o Senhor possa prover também e abençoá-lo, ó Deus.
Abençoa, Pai, as famílias. Pessoas. Abençoa, Senhor Jesus, para que haja perfeita comunhão entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, Senhor. E a coinonia da tua casa continua derramando do teu poder, da tua graça, suprindo as necessidades dos teus filhos. Que haja, Senhor, bonança, que haja, ó Pai querido, na mesa dos teus filhos, ó Pai, o provimento. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos e o fazemos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus. O que está sentado e ao correr seja o novo. Está sentado aleluia, e ao correr seja seja amor, seja amor, seja comigo, séculos e séculos, seja honra, seja amor, seja amor, seja amor, seja comigo, séculos e séculos. Poderoso aleluia. Vamos colocar todos de pé, vamos receber o pastor Reis. Mais uma vez, perante a amada igreja, amorosa, santa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos todos o louvor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glórias a Deus. Abramos as nossas Bíblias. Lucas. Capítulo 5.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praça do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que os espantos se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus. A epígrafe diz assim: a pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. O Senhor Jesus, ali no lago de Genezaré, ele vai para convidar os primeiros discípulos. E ele encontra ali 2 barcos. E os homens daqueles barcos já tinham labutado toda a noite e não tinham conseguido pegar nenhum peixe. E Jesus, chegando, entrou em um barco de um deles. E era justamente o barco de Pedro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Mas Jesus colocou o nome dele de Cefas, que quer dizer Pedro. Homens simples, homens rudes. Inclusive hoje, na lição da escola dominical, nós aprendemos sobre os altos e baixos. Traçamos um gráfico a respeito da vida do apóstolo Pedro. Mas aqui nós estamos falando da chamada, logo no início. E o Senhor Jesus entra no barco deles e começa a ensinar. E depois o Senhor Jesus fala para Pedro: lança-te ao mar. Aleluia, glória a Deus. Alto. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor sempre vai nos mandar ir além.
O Senhor sempre vai nos mandar ir além dos nossos. Aleluia! Glória a Deus! Porque indo além dos nossos limites, nós vamos ultrapassar as nossas perspectivas. Pedro ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas ele sabia que ele era um rabino, ele era um mestre. Aleluia! Ele disse: olha, nós labutamos toda noite e não conseguimos nada, mas diante da tua ordem, do teu mandato, nós iremos. Aleluia! Glória a Deus! Nada como o Senhor está sempre. Aleluia! E é interessante que quando eles lançaram a rede, ao invés da rede ir até os peixes vieram até a rede. E encheram tanto a rede que começou a romper a rede. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa pesca é chamada de pesca maravilhosa. Maravilhosa e surpreendente, porque contrariou a lógica da pesca. Contrariou a lógica dos próprios pescadores. Por que nós pescamos a noite inteira e não pescamos agora? De repente nós vamos pegar alguma coisa. Aleluia! E o Senhor Jesus, como sempre, tranquilo, sereno, observador. Eles pedem então socorro para o outro barco. Vem o outro barco e eles enchem dois barcos. E quando Deus dá, irmãos, olha, Ele dá com fartura mesmo, Ele dá para sobrar. Ele não dá para faltar, não, Ele dá para sobrar. Talvez aqui nessa noite você esteja: meu Deus, eu estou com uma necessidade. Senhor, será que o Senhor completa para mim? Eu não tenho condições. Já aconteceu de você ir comprar uma casa e não ter o dinheiro suficiente, comprar um carro, não ter o dinheiro suficiente, e firmar um negócio, não ter o dinheiro suficiente, e você começar a orar e Deus mandar? Aleluia! E aqui Lucas registra. E eu quero deixar bem claro que Lucas não foi apóstolo de Jesus. Aleluia! Mas Lucas, ele foi o companheiro do apóstolo Paulo. E eles tiveram muito contatos com Pedro. E Pedro contava essas histórias. E eles registraram aqui. Aleluia. O barco estava afundando, mas o Senhor Jesus não deixou. Jesus estava presente, não deixou o barco afundar. Aquilo foi apenas para mostrar para eles que Ele é o Senhor da pesca. Mas a maior pesca daquela manhã não era aquela grande quantidade de peixe. A maior pesca era aquela alma que se rendia aos pés do Senhor. Porque Pedro, compungido, quebrantado, ele se joga ao chão e fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, quando nós reconhecemos as nossas misérias, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa total dependência
nós reconhecemos e deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida, Oh, glória, aleluia. a nossa história muda. Glória a Deus. E depois daquela contrição, daquela convulsão, depois daquele sinal de entrega, reconhecendo Jesus como homem santo, homem justo, como mestre, o Senhor Jesus fala para ele: não temas, porque de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. Porque Glória a Deus. aquele que sabe a arte da pesca de peixes, ele também sabe pescar homens. Aleluia. Glória a Deus. E depois daquele dia, os discípulos passaram a seguir o Senhor Jesus. E aqueles homens, por 3 anos e meio, eles andaram com o mestre. E aprenderam muito com o mestre. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus estava com eles. E estando o Senhor Jesus com eles, o Senhor Jesus os consolava, os confortava. Mas eis que chegaria um dia Aleluia. Oh, bendito Deus para sempre. Aleluia. em que eles teriam que andar com as suas próprias pernas. E andando com Jesus, o apóstolo Pedro, então, e agora eu gostaria de ler aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia. Aleluia. E aqui os discípulos aprenderam que eles precisavam estar com Cristo e em Cristo, que eles seriam totalmente dependentes deles. Nós vemos aqui em João 15, João capítulo 15, versículo 4, que diz assim: estai, vou ler desde o 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, ou seja, arranca, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós,
se não estiverdes em mim. E eles aprenderam essa total dependência. E o Senhor Jesus ainda fala para eles em João 16:33. João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. É interessante, irmãos, que nessa vida nós passamos por decepções, frustrações, nós passamos por tribulações, por provações, e não há uma pessoa que tenha passado por essa vida humana que não tenha chorado. O primeiro ato ao nascer foi chorar. A Bíblia não registra Jesus sorrindo, mas por 3 vezes fala que Jesus chorou. Uma vez ele chorou por causa da incredulidade. Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quiseu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Se ao menos tu soubesse o teu dia, ao que o teu dia pertence. Jesus chora pela incredulidade. Jesus chora comovido ali quando ele vê as pessoas chorando e vê Marta e Maria chorando pelo seu irmão Lázaro. Aleluia. E Marta já tinha falado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é interessante que Marta fala isso. Maria chega e fala as mesmas palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Maria se atira aos pés do Senhor Jesus e o adora. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fala assim: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Mas Senhor, eu sei que o meu irmão, ele ressuscitará ali no último dia. Aleluia. Glória. Mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E é interessante também que Jesus fala aqui: Lázaro é ressuscitado, mas o Senhor Jesus, ele sente todo o sofrimento da vida humana, que o homem veio dessa terra. Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero humano. Nós viemos nessa terra para sofrer. Nós viemos nessa terra para padecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 22:28 diz assim: e ninguém sofreu mais do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi pregado na cruz do Calvário na hora terça, às 9 horas da manhã. E ele ficou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde pregado na cruz. 6 horas pregado na cruz. O Senhor Jesus precisou de um companheiro. Em Hebreus 1:9 diz assim: porque Deus lhe deu
Deus lhe ungiu com o espírito de alegria, lhe deu óleo de alegria, muito mais do que a seus companheiros. Óleo de alegria é o Espírito Santo. Aleluia. Ele tinha que ter alegria no espírito, alegria no coração, para poder suportar. Porque a sala de espera da morte é pior do que a própria morte. A perspectiva de morrer é pior do que morrer. E Jesus vivia sabendo que ele teria que morrer. Aleluia. E Jesus fala assim, em Lucas 22, 28. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas aflições. E por causa disso, eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja aqui, irmãos, o privilégio e a prerrogativa que ele dá aos seus discípulos. Aleluia. Porque foram seus companheiros que estiveram ali com ele nas suas aflições. Em João 14,16 fala assim: eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, eu sou o Consolador. Por enquanto eu estive com vocês, eu fui Consolador. Mas eu vou partir para o meu Pai e não vou deixar vocês sem o conforto, sem o consolo. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo da Nossa, promessa. Deus. Aleluia. E é por isso que nós precisamos de ser batizados no Espírito Santo. Não é para sermos melhor do que os outros, não é para ser salvo, porque a salvação é pelo sangue de Cristo, é pelo sacrifício na cruz do Calvário, mas é para receber poder, é para ser revestido de poder, é para receber autoridade e ousadia para pregar. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E vós sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Porque depois que você é revestido de poder, Deus me dá, como diz a Isaías, eu tenho uma língua erudita para falar a seu tempo. Aleluia. Verdade. Aleluia. Para proclamar o Evangelho e para suportar. Pedro, antes do Pentecostes, ele passou por algumas situações deprimentes. Algumas situações de fraqueza. Todos conhecem a história que Pedro negou Jesus 3 vezes. 2 vezes diante de uma criada e outra vez diante do povo, diante da mulher. Aleluia. Meu Deus. Misericórdia. Pedro, ele era inconstante. Existia uma instabilidade na vida dele. Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí falaram: um diz que tu és Elias, um dos profetas. Cada um falou uma coisa. E Pedro falou assim: tu és o Cristo unigênito, Filho de Deus. Aleluia. E Jesus fala para ele: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito do meu Pai. Aleluia. Bem-aventurado sejas tu,
tudo, Simão. Porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue. E naquele, passou, no mesmo capítulo, passa um momento, Jesus começa a falar agora de uma profecia. Uma profecia que está lá em Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Seria necessário que Jesus fosse ferido. E Jesus está falando, esse pastor sou eu serei ferido. E vocês vão se escandalizar em mim, todos vocês vão se escandalizar. Aí Pedro, cheio de autossuficiência, como nós achamos que somos, que muitas vezes queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas armas, com a nossa força, com os nossos meios, nossos recursos. Pedro chama Jesus à parte. Olha a ousadia dele, olha o atrevimento dele. Ele chama Jesus à parte e começa a repreender o mestre. Mestre, tenha misericórdia de ti mesmo. Você já imaginou se Jesus não passasse pela cruz do Calvário? Lá em Romanos, Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estaríamos fadados e condenados à morte eterna. Era algo muito forte. Um homem sem discernimento, precipitado, afoito, se julgando autossuficiente, querendo desacreditar uma profecia, porque toda profecia ela se cumpre. E querendo colocar em dúvida também Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque visto que não entende as coisas de Deus, mas somente as coisas de homem. Para andar com Jesus tem que estar em espírito. Parece que 2 Coríntios 2,15 fala, porque... Veja isso para mim mesmo, pastor, por favor. 2 Coríntios 2,15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2, versículo 15. Diz assim: então eu entendeu. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O versículo 13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não falamos a sabedoria de Deus, mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém. E ele ainda não entendia, Jesus repreendeu ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual descendo bem e de ninguém desse. Quando Jesus surgiu no cenário, nem a sua própria família entendia ele. Marcos capítulo 3, versículo 21, 26. Leia, por favor, pastor Jorge.
Versículo 3:21. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque dizia: está fora de si. Jesus passou dias pregando aquela intensidade e não tinha tempo para comer. E os parentes dele falaram: não é possível, como que alguém pode se lançar a obra nem se alimentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas sabe por quê? Porque ele tinha pressa. Aleluia. Maravilha. Aleluia. E chegou um momento que Jesus estava em Getsemane, e aquele foi o pior de todos. E ali ele estava vivendo aquela angústia que ele sabia que ia ser preso, ia ser pavimentado, ia ser chicoteado, ele ia ser arrastado, ele ia ser humilhado, ele ia ser cuspido. Ele sabia tudo. E ele estava ali naquele pavor, naquele medo ali. E ele chega para os discípulos e pede para eles acompanhá-los em oração. E eles estão dormindo. Jesus chega, vai orar e volta pela segunda vez, chama, eles estão dormindo. Pela terceira vez ele chega em Pedro e fala assim, ele chama o líder. Ele fala: Pedro, você não tem nem mesmo uma hora para falar comigo? Já estava terminando a jornada dele com o mestre. Aleluia. Os discípulos não assistiram a Jesus. Mas quando nós falhamos, Deus é do céu. Aleluia. Glória a Deus. E veio o anjo do céu e confortou o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes Deus quer que nós sejamos generosos. Ser generoso é o fruto do Espírito. Você vai ver lá em Gálatas capítulo 5, 22. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, paciência. Paciência longa, paciência esticada. Glória a Deus. Sabe aquela paciência, irmãos, que alguém quer levar você assim, ó, desafia, que é uma briga, e você continua: eu quero paz, eu quero paz, eu vou investir na paz, eu vou investir na paz, eu não vou perder a minha paz. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer brigar, você briga sozinho, porque eu não vou brigar com você. Tem pessoas assim. Nosso pastor, uma vez, ele fechou uma pessoa, a pessoa passou assim do lado dele, chegou assim perto dele, foi brigar com ele. Na hora que foi colocar a mão nele, ele falou assim: você pode me perdoar em nome do Senhor Jesus? Se eu te fechei, me perdoa, eu não vi. E ao invés disso, a pessoa se comoveu mais. Aleluia. Nós temos que ter paz com o rio. Você joga uma pedra no rio, ele continua calmo. Ele absorve. Você sente as ondas, você vê as ondas, mas depois desaparece. E assim temos que ser nós. Fruto do Espírito: amor, gozo, alegria. Está com câncer, mas está sorrindo. Está alegre e está confortando os filhos. Em cima de uma cama. Minha sogra estava com câncer. E ela chegava assim, às vezes ela estava sentindo dor, eu chegava, orava por ela. E ela parava de gemer. Começava a falar línguas estranhas.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. O gozo que não depende da circunstância, não depende de uma conta bancária, não depende de bens materiais, mas aquele gozo que você sente na alma, aquela certeza, aquela convicção que você tem que a qualquer momento você dá dono do dia da manhã, mas onde quer que você esteja, você estará com Cristo. Aleluia. Benignidade é a bondade de quem é bom. Porque muitas vezes eu faço um ato de bondade por interesse. Eu convido você para ir na minha casa porque eu quero que você me convide para ir na sua. Eu vou fazer algo por você porque eu sei que você é rico e você vai ser mais dadivoso comigo ainda. Não porque eu seja bom, mas por interesse. É uma droga, é um escândalo, é um toma lá da cara. Mas aquela bondade de quem é bom, tem a natureza, a essência, o Espírito de Deus está nele e transformou a vida dele. Imprimiu o caráter de Cristo nele. Está progredindo para chegar à estatura do varão perfeito, à medida de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Um dia eu estava tão preocupado, o Senhor Jesus falou assim para mim. O Espírito Santo falou assim: pare de ser criança. Eu falei: mas como criança? Eu não sou criança. Eu atropelei as minhas fases, meus filhos. Da adolescência eu entrei direto para maturidade. Eu não tive tempo de viver a minha infância. O Senhor me chama de criança. Aí ele falou assim: você tem feito do teu jeito? Eu falei: claro, tem. Eu sou o Pedrão, né, que resolvo tudo. Acredito na força do meu braço. Aí ele falou assim: e resolveu? Eu falei: não. Ele falou: então agora deixa, porque eu vou fazer do meu jeito. Eu falei: ah, é? Então agora eu vou dormir e o Senhor cuida. E eu fui dormir e Deus cuidou. E Deus resolveu. Foi chamado 3 vezes para dar um apoio e um conforto ao mestre. Para que você tem um amigo? É para o churrasco? É para as festas? Ou é para os momentos difíceis? Amigo não é aquele que chora junto, não é aquele que empresta o ombro, não é aquele que te socorre. Não é aquele que quando ninguém acredita, ele acredita, quando ninguém está presente, ele está. Aqui estou, amigo. Amigo não é esse. E eles pagam o mestre. Jesus fala para ele que ia morrer, que estava passando por aquele sofrimento, por aquela agonia, e eles não tiveram empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Se alguém chega para você e fala que está vivendo em desespero, você vai priorizar o teu sono, o teu descanso, refazer as suas energias, ou você vai velar com ele? Vocês que têm criança, quando o filho está doente, vocês não acordam no meio da noite e não vai levar ao médico? Ou vocês continuam dormindo? Amigo é aquele que você passa na porta dele às 4 horas da manhã e ele abre a porta para te atender. Aleluia. Glória a Deus. Mas o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Agora, quando Jesus é preso, ele fala: deixa que eu vou resolver. Saca a espada. Há coisas que não se resolvem com força, não se resolvem com violência. Há coisas que não é o banco que vai resolver para você, não é a justiça que vai resolver para você, não é os recursos do homem, não é dessa área, não é dessa dimensão. Há coisas que têm que ser elaboradas, construídas, geradas no mundo espiritual.
Coloque a tua espada da bainha, porque aquele que lança a mão à espada, a espada morrerá. Porque se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, Ele mandaria milhares de anjos. Você pode conhecer o arsenal e o poderio do homem, mas você precisa conhecer o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O profeta é cercado durante a noite. O discípulo do profeta levanta quando chega. Ele viu os soldados da Síria que estavam cercando ali a casa do profeta. Ele volta e fala para o profeta: profeta, nós estamos cercados. Tem um exército que está nos cercando. O profeta olha e fala, olha para ele, olha para o céu e fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando abriu os olhos do moço, ele viu um exército de Deus, carros de fogo acampados. Paramos de lutar com as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas. É a arma da oração. Aleluia. É a arma da busca, porque a oração. Quando Pedro agora, para receber o batismo do Espírito Santo, eles se reuniram. O lugar que eles estavam, eles viram um vento veemente. O lugar se moveu, tremia aquele local. Eles ouviam os zumbidos. E eles viram línguas de fogo repartidas, porque a glória e o poder de Deus estavam ali. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqueles discípulos que acreditavam na sua própria força, que tinham as suas próprias fraquezas, se transformaram, agora cheios do Espírito. Chegaram ao ponto que olhavam: não temos ouro, não temos prata, não temos os nossos recursos, não temos os meios, não temos nada ligado a essa dimensão, mas temos algo ligado a outra dimensão que o Senhor Jesus nos deu. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Agora aquele mesmo homem frágil olha para Talita e ora por ela, e a menina é ressuscitada. Aquele mesmo homem que negou na frente de uma empregada, de uma criada, agora vem ajuda o colegiado de sacerdotes, os principais do Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso dos Judeus, e fala com eles. E agora eles, sem medo, falam: julguem de vós, se é certo, obedecerão a homem do que a Deus. Não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi Jesus lá no Monte Tabor, eu vi ele transfigurando, glória a Deus. Isso eu não vou me calar. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro do meu chamado, aleluia. Eu estive com ele, eu fui chamado por ele, eu fui discipulado por ele, eu fui aluno dele, eu aprendi com ele, eu vivo para ele. Chega-se ao ponto os discípulos, por onde eles passavam, por sinais e maravilhas. As pessoas olhavam e falavam assim: quem são esses homens? Aí eles parecem com Cristo. Então vamos chamar eles de cristão. E hoje tem gente levando nome de crente que me perdoa, mas tem cachorro que é mais crente do que ele. Crente porque é parecido com Cristo, é porque tem o caráter de Cristo. Aleluia. Aleluia. Não é porque tem uma boca profana. Eu sou crente. Desonesto, eu sou crente. Brincando, eu sou crente. Para com isso, vai se converter. Aleluia. Jesus fala assim: Pedro, Satanás te pediu para te cirantar, ou seja, para te peneirar, para te filtrar, para colocar você na prova.
mas eu sabia que você não tinha condições de passar. Por isso eu chamei ao meu pai. Mas tu, Pedro, um dia você vai se converter. Você vai se tornar uma tocha. Então você volta e conforta os teus irmãos. Aleluia! Glória a Jesus. No Espírito nós somos uma tocha. Mas fora do Espírito a carne é podre. Pedro estava na carne. Negou Jesus. Negou sobre o juramento. Praguejou. E depois ele chorou amargamente e disse que aquele amargo é o amargo da podridão. É como se os ossos dele estivessem apodrecendo. É como se ele estivesse tomando água podre. O choro por alguém que cometeu um ato de covardia, de vileza, de traição. Mas alguém que depois teve a humildade de olhar para os olhos de Jesus e reconhecer que era um miserável pecador, que não era mais digno de ser chamado apóstolo e nem discípulo. Ele se afasta, então ele fala: eu vou voltar para a minha vida, para o meu plano secular. Mas Jesus ressuscita e o anjo chega e fala para a mulher: vai e diga que o Senhor irá adiante para a Galileia. Fala que a ele quer ter um encontro com seus discípulos. E diga a Pedro que ele também tem que estar lá. Naquela fogueira ali no pátio que Pedro negou a Jesus. Diante das servas. Agora vem o Senhor Jesus. Filhos, chama eles de filhos, e eles não reconhecem Jesus. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não, Senhor, nós não temos. Aí o Senhor Jesus vai lá e está preparando o fogo. Deus tem fogo para você. Você não pode passar sem fogo. Porque ele vai dizer com o Espírito e com fogo. Você não pode ficar sem fogo nesse plano. Peixe. Peixe significa o Evangelho. O Evangelho tem que estar dentro de você. E não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu e também do grego, do gentil. O Evangelho para todos. Ali estava o fogo do Espírito, ali estava o peixe. E também o pão. E o pão significa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ele chega e ele fala: esse homem tem fogo. Esse homem tem peixe. Esse homem tem pão. Glória a Deus. Aqui não vai te faltar fogo. Não vai te faltar sofrimento e tribulação. Mas também não vai te faltar gozo e conforto na tua alma. Porque o Pai é consolador, o Filho é consolador, o Espírito é consolador e transforma você em um consolador. Porque com as mesmas consolações que o Espírito Santo nos consola, vos consolará aqueles que estiverem passando pelas mesmas situações. Segunda carta de Coríntios 2, versículo 1 ao 3. Você pode ler aqui, está escrito isso. Então, meus amados, agora esses homens são transformados. E esses homens não negam Jesus diante dos que negam. E eles vão e falam: eram mentirosos, eram homens iletrados, mas agora veja como que eles falam, eles têm uma língua erudita. No primeiro sermão dele, Jesus falou que ia fazer dele pescador. Ele pescou 3.000 peixes, 3.000 alunos. Normalmente a gente faz uma grande igreja para encher de crente, com eles foi ao contrário. Eles pescaram 3.000 almas e não tinha nem onde colocar. Tiveram que não construir igreja, colocaram nas casas. Você vai para a casa da irmã Lídia, você vai para a casa e
cada irmão recolhia a igreja da sua casa. Recolha a igreja da tua casa, porque a tua casa é a igreja de Deus. A tua família é a tua igreja. Glória a Deus, aleluia. E você é o sacerdote do lar. Glória a Deus. E você é responsável pela tua casa. Aleluia. Assim como nós temos que manter a disciplina, o protocolo, a liturgia da igreja, mantenha a disciplina, o protocolo, a liturgia da tua casa. Porque a tua casa pertence a Deus. Uma promessa desde lá o tempos antigos, Abraão, capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Aleluia. E agora esses homens, era tanta gente que queria chegar perto deles que não dava mais. Hoje as pessoas gostam de pregar no púlpito, mas eles não tinham lugar nem nas ruas, porque era tanta gente que se juntava que não dava para todos. Mas sabe o que é isso? Poder. Sabe o que é isso? Virtude. Sabe o que é isso? Graça. Aleluia. Sabe o que é isso? Unção. Sabe o que é isso? Oração. Sabe o que é isso? Palavra. Cidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E agora, olha, nós não conseguimos chegar até Pedro. Vamos fazer o seguinte: quando Pedro estiver passando, vamos colocar os coxos, vamos colocar os cegos, vamos colocar as pessoas enfermas, para que ao menos a sombra dele passe. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia não fala que alguém foi curado na sombra de Pedro, mas fala que colocaram para ser curado. Será que a perspectiva que tem de você está de acordo com o cargo que você ocupa? Com a posição que você ocupa? Com a Aleluia. cadeira que você senta? Glória a Deus. Com o nome que você ostenta? A perspectiva que tem de você? Se alguém pode olhar para você e falar: eu vou mexer, ele vai orar e Deus vai curar. Eu acredito, porque a vida daquele homem é uma pregação. Será que alguém pode falar isso de mim? Pode falar isso de você? Será que nós encontramos esse respaldo? Se não encontrar, alguma coisa está errada. Porque é assim que Jesus nos ensinou: ser meus imitadores. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Boa palavra aos ouvintes. Que mensagem maravilhosa, né? Realmente, a Bíblia tem lições muito preciosas para as nossas vidas, né? Hoje, pela manhã, eu também estava falando aqui sobre a vida de Pedro, né? Quando Pedro estava meio para lá e para cá, Jesus chamava Simão Barjonas. Simão Barjonas quer dizer vara que balança, não tinha firmeza, né? Tem firmeza. Tem igreja esses dias atuais, né? Qualquer coisinha de para lá e para cá. Mas depois que quando Pedro fazia alguma coisa que a aprovação de Jesus, ele chamava Pedro, quer dizer pequenas pedras, né? Pequenas pedras. Então, Jesus chamava Pedro, Simão Barjonas, quando ele fazia coisas erradas, quando fazia coisas que mereciam reconhecimento, ele chamava de Pedro. Tem pessoas assim também. Agora, Pedro ele era assim porque ele não tinha passado pelo Pentecostes. Depois do Pentecostes, aí sim, aí mudou. Conta a tradição, irmão, que Pedro, ele se achou indigno de ser crucificado como soubesse que Jesus foi crucificado. Reza a tradição que Pedro, ele pediu para que virasse a cruz de ponta cabeça, para que ele não fosse crucificado, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Coisa tremenda, né, pastor? Que Deus faz na vida do homem. E assim, não, que Deus faz na vida da pessoa.
Sexta-feira mesmo eu estava pregando aqui, eu comecei a chorar, eu comecei a lembrar da minha conversão. E eu me dizia aqui para a igreja que eu prego Jesus que liberta porque Ele me libertou. Eu prego Jesus que regenera porque Ele me regenerou. Eu prego Jesus que me transforma porque Ele me transformou. Há poucos dias, ali embora no vizinho, eu cheguei para o vizinho, tem um vizinho que ele fez uma piscina, colocou o chafariz dentro do meu culto, e aí os ficam vazando, tudo encharcado. Eu fui conversar com ele, eu perguntei para ele, ele é cristão, e eu perguntei para ele como que ele conseguiria cultuar Deus. Porque uma das coisas que Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, Ele coloca alguns atributos dele em nós. E um deles é justiça. Não é, pastor? A gente é chamado de justo. Porque tem atributo que é comunicável. Deus comunicou ao ser humano. E tem atributo que Deus não comunicou ao ser humano. Mas a justiça, sim. Várias partes da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia chama de justo. Então o verdadeiro cristão, ele é justo. Ele é justo quando ele compra, onde ele vende, ele é justo com o seu vizinho, ele é justo na empresa que ele trabalha, ele é justo na igreja, ele é uma pessoa justa. E se ele não for, tem que pedir a Deus para fazer, tem que ser um indivíduo justo. Tratar as pessoas com decência, com respeito, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho de Jesus transforma as pessoas. Eu ainda não disse aqui para a igreja, mas quando eu tinha 20 anos, a minha mãe me jogou para a rua. Minha mãe expulsou de casa. Aí depois, que Jesus transformou a minha vida, por bondade de Deus, hoje eu sou sacerdote da família. Quando acontece alguma coisa com a minha família, a minha mãe liga para mim. Ela cobra para mim, você é o pastor, você tem que dar um jeito nisso, você tem que conversar com o seu irmão, você tem que conversar com o seu irmão, você tem que fazer isso. Por quê? Porque Jesus transformou a minha vida. E quem primeiro fala isso, eu sou a minha família, a minha própria mãe. Porque quando eu aceitei Jesus, de noite eu sonhava que eu falava, que eu andava tudo que é país e falava a língua daquele país. E o Senhor disse para mim, volte e pede perdão para tua mãe. Porque eu quero te batizar, porque eu quero que você seja um obreiro, um pastor para pregar a minha palavra. Eu saí da zona sul de São Paulo, peguei 3 ônibus e um trem, fui até a casa da minha mãe. Minha mãe não era crente, não é até hoje. E eu disse, mãe, Deus me chamou, hoje eu sou crente, me converti a Cristo. E Deus falou que Ele tem uma promessa na minha vida. Mas para que essa promessa comece a concretizar na minha vida, eu preciso do seu perdão. Aleluia. Não, meu filho, isso aqui acontece. E minha mãe, não, eu vim aqui pedir perdão da senhora, que já me perdoe. Porque a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. Deus transformou a minha vida. Deus vai me batizar com o Espírito Santo. E naquela hora que eu abracei com minha mãe, que eu comecei a reconciliar com a minha mãe, porque dentro de mim tinha uma coisa muito grande da minha mãe. Eu estava magoado com a minha mãe. Mas naquela hora que eu abracei a minha mãe, aquela graça desceu sobre a minha vida. Minha mãe, sendo espírita, disse para mim, olha filho, quando eu ia no centro, o guia falava que você tinha um espírito de luz. E hoje eu senti que esse espírito de luz está na tua vida. E é um fogo que queima, ele arde. E minha mãe começou a gritar que o fogo estava queimando ela. Quando eu abracei ela, você sabe o que é isso? O Espírito Santo na minha vida. E naquele mesmo dia, ao retornar, passei na igreja, e naquele mesmo culto, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei de 7 horas a 10 horas da noite, andando no meio da igreja, profetizando, falando em Cristo e dando glória a Jesus. Porque esse é o nosso Deus, irmão. E esse Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o filho precisa orar a Jesus, pedir para Jesus batizar com o Espírito Santo, batizar com poder, porque Ele tem, irmão. Aleluia. Porque Ele batiza, Jesus transformou o homem, Jesus capacita o homem, preparou para pregar a sua palavra. E eu não tenho dúvida, irmão, que Ele é interessado fazer aqui neste lugar. E hoje o pastor Reis aqui foi muito usado nas mãos de Deus para falar sobre isso. Que coisas grandes vai acontecer neste lugar. E eu creio, irmão. Aleluia! Porque por vontade de Deus, o lugar onde nós passamos, Jesus salvou almas, transformou vida e batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Um dia com Deus fez um milagre, pastor Reis.
começando meu ministério, era presbítero, nós abrimos a igreja, um salão parecido com esse. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei dentro, só me vi naquele salão, começando meu ministério. Era um lugar difícil. E ali, Deus libertou o endemoniado. Era um negócio terrível. Era um demônio terrível. E Jesus libertou aquele moço. E era um culto, foi um culto de quarta-feira. Quando foi a quinta-feira, eu fui para a igreja, salãozinho tinha pouca gente. E para vocês aqui, que eu estava abrindo a porta de aço, quando eu olhei assim, a rua bem lotada de gente. Glória a Deus. Eu olhei para o irmão que abria a igreja lá, por dentro, e falei, irmão, olha para a rua que está vindo aí. É crente que ligar conosco, esse lugar lá cheio. Aleluia. 30 pessoas, irmão, naquele dia veio no culto. E daquelas 30 pessoas, 7 aceitou Jesus e até hoje estão naquela igreja. Hoje a irmã é dirigente de oração daquela igreja, o irmão é tesoureiro daquela igreja até hoje, para a glória de Deus. E esse Jesus está aqui nessa noite, irmão. E ele vai fazer ainda mais desse culto. Porque o nosso Jesus ele salva, liberta, transforma, regenera. E mais do que tudo, irmão, escreve o nome do livro da vida e da promessa da vida. Eu não sei se tem alguém que é não acredita aqui nessa noite. Eu acho que todos acreditam. Tem uma pessoa que não acredita que quer ser Jesus? Para passar, quer voltar? O Senhor? Então vem aqui à frente. Irmão Babá, né? Eu pensei que você já era crente, irmão Babá. Que Deus do céu, maravilha. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa para aceitar Jesus nessa noite? Por favor, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Quer pedir aqui, pastor Reis, para orar pelo. Eu já chamava irmão Babá. Glória a Deus. Aleluia. E vai orar pelo irmão Babá, que vai despedir todos nós e dar atenção a todos. Oh, glória a Deus. Gente, Deus, maravilhoso. Aleluia. Todos vocês, dentro das mãos para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Glória a Deus. aqui está este homem. Corre com teu sangue. Escreva o seu nome no livro da vida. Apague todos os seus pecados. Coloca um anjo, Senhor. Sela o teu filho, para que ele seja firme e fiel até aquele dia. Faça ele crescer na graça, no conhecimento. Batiza ele com teu fogo. Usa a vida deste homem como uma alma poderosa, como instrumento do Senhor. Aqui nesse lugar, dorme, devorado, para que ele possa ser um grande auxiliar para o teu filho, para confirmar a palavra que foi pregada nesta noite. E as palavras que foram proferidas pela boca do pastor Tiago. Jesus, toma conta desta alma, toma conta deste filho, como o Senhor cuidou dos seus discípulos, como o Senhor disse ao Pai: todos aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava preparado, que era Judas. Toma conta desse meu irmão. Doravante agora ele é meu irmão, Senhor. Ele é teu filho. E ele estará debaixo do teu manto, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Dirija a vida dele, a sua família, os seus negócios e os seus sentimentos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Teu filho amado que vive e reina para todo sempre. Amém. Marcos, vamos lá pelo Marcos, esquerda as mãos. Aqui é colheita. Aqui é colheita. Aleluia.
Senhor maravilhoso. Aqui está o Marco. Jesus toma este homem. Toma a vida dele. Toma o destino dele. Novo nome. Nova direção. Nova vida. Faça desse homem, Senhor, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Faça desse homem as tuas primícias. Desta colheita, desta noite. Pelo mover do teu Espírito, Pai, que saúde para esse teu servo. Entra, Senhor, cada célula do teu corpo. De saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Cobre ele com o teu sangue, Jesus. Trabalhe em todas as áreas da sua vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Coloca o anjo da sua ao lado desse teu filho. Sela ele com o teu Espírito. Que para que ele seja firme e fiel, Senhor, até aquele dia. Pai querido e santo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma colheita. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.